Olá pessoal, estamos de volta então aqui para dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis, capítulo de número 40. Se você não assistiu a primeira aula, então eu peço que você pause este vídeo neste momento, volte, assista a primeira aula para que você não pegue os assuntos pela metade e não fique algo aí confuso para você, ok? Muito bem. Vamos dar continuidade então. Nós estávamos falando sobre a questão da interpretação dos sonhos, né? E vimos um comentário, né, da The Oxford Bible Commentary, né, sobre aquilo que talvez poderia ter sido uma versão um pouco mais preliminar, né, da narrativa de José, de Yosef. Muito bem. E a questão da interpretação do sonho, né? Nós estávamos falando aqui sobre os sonhos do copeiro e do padeiro. Muito bem. E aí tem um comentário muito interessante, né, da IVP Bible Background Commentary, que diz assim: as interpretações dos sonhos eram geralmente realizadas por especialistas treinados na literatura onírica disponível. Mais informações estão disponíveis na Mesopotâmia do que no Egito. Tanto os egípcios quanto os babilônios compilavam o que chamamos de livros de sonhos, que contém exemplos de sonhos junto com a chave para, né? Aqui faltou para a sua interpretação. Muito bem. Então, o que esse comentário está dizendo? Que a gente tem vários exemplos de sonhos sendo interpretados na literatura do Antigo Oriente Médio. Tá? Nesse aspecto, a ideia de interpretar um sonho ela não é uma ideia que é exclusiva aos textos bíblicos, né? Aliás, a própria narrativa dá a entender esse tipo de coisa, né? Muito bem. Um pequeno detalhe, tá? Já falando aqui a vocês, aproveitando, né? Falando como psicanalista, né? Também não sei se todos aqui sabem, né? Mas também sou psicanalista, né? Aliás, se alguém precisar, né? Já fazendo aqui um merchan, né? Eu atendo tanto presencialmente quanto à distância, né? Muito bem. Mas falando aqui como psicanalista, né? Na realidade, assim, a ideia de você ter uma chave para a interpretação de sonhos, tá? É uma ideia ingênua. Por quê? Porque, na verdade, as alegorias de um sonho, elas são muito pessoais, né? Eu costumo brincar e usar o seguinte exemplo, né? Imagina alguém sonhando com uma cruz. O que isso significa, né? Depende. Se o camarada é um judeu na Idade Média, né? Ele vai olhar para aquilo já, né? Vai ficar preocupado. Se é um médico, né, talvez, né, um médico no século XXI, ele talvez vai associar com trabalho, né? Se for um padre, né, talvez veja isso de uma forma positiva, né? E se for um coveiro, né? Assim, cada um vai interpretar, é o mesmo símbolo, digamos assim, mas cada um vai interpretar de uma forma. Isso falando apenas de símbolos, né? Então cada um interpreta de um jeito, o momento de vida, o que você viu no dia anterior ou nos últimos dias, tudo isso vai influenciar. Então não existe, né, essa hipótese aí de você ter simbolismo universal para sonhos, né? Tem gente que vai atrás na internet, o que significa sonhar com cobra? Depende, né? Eu já vi em consultório, né, inclusive, das coisas mais surpreendentes, né? Já vi gente sonhando com coisas que as pessoas não gostam de sonhar e para aquela pessoa foi um sonho positivo, por uma série de razões, né? Então, mas essa ideia, né, de você ter uma chave interpretativa para os sonhos, ela é uma ideia que desde a antiguidade fascina as pessoas até hoje têm um pouco essa questão, né? Também já adianto, não adianta me mandar mensagem e falar: Felipe, sonhei com isso, isso e isso, né? Eu não faço interpretação de sonhos fora do âmbito do consultório, né? E aí, obviamente, a interpretação não é como um sonho premonitório, e sim como, vamos dizer assim, mais um elemento para entender a mente humana, né? É outro tipo de leitura. Bom, mas aqui voltando então ao tema, como os sonhos muitas vezes dependiam de simbolismo, o intérprete deveria ter acesso a esses documentos preservando os dados empíricos sobre sonhos e interpretações passadas. Acreditava-se, isso na Mesopotâmia, né, que os deuses se comunicavam por meio dos sonhos, mas não que revelavam o significado dos sonhos. Se eles iam revelar o significado, porque usaram um sonho em primeiro lugar, né? Mas José tinha uma visão diferente. Ele não consultou nenhuma literatura científica, mas consultou o Senhor, né? Então aqui a grande diferença, né? A gente tem que entender o texto bíblico
dentro da cultura na qual ele foi escrito. A cultura na qual ele foi escrito estava acostumada com pessoas que consultavam literatura sobre sonhos, né? Realmente eles acreditavam que os deuses, né, davam os sonhos, isso independentemente da religião que eles tinham, isso era meio que geral, né? E eles entendiam então que as pessoas, né, você tinha pessoas que eram intérpretes de sonho, que tinham aquela documentação e iam lá, né? Da mesma forma que hoje em dia alguém que às vezes sonha, né, sonhou com campo florido, aí vai lá e pesquisa no Google para saber o que significa, né? Encontra páginas na internet falando, né, um monte de coisa sobre isso. Da mesma forma, era a prática corrente, então era o que eles esperariam. Então a ideia de uma pessoa que pode interpretar sonho sem fazer consulta a esse tipo de literatura, simplesmente, entre aspas, do nada, é surpreendente. O leitor ia olhar e falar, uau, né, esse José, pô, o cara é diferenciado mesmo, né? Diferente de hoje em dia, né, que todo mundo arrisca, né? Você contar o seu sonho para um vizinho, o vizinho vai se arriscar a dar palpite com relação ao seu sonho. Naquela época não era daquele jeito, né? Então a ideia que se constrói aqui é de alguém que tem um canal direto com o Eterno. Essa é a mensagem que está sendo transmitida, que José realmente tem um canal direto, é uma pessoa muito especial. No entanto, ele interpreta da mesma forma que alguns exemplos de literatura onírica teriam sugerido. Como na literatura da Mesopotâmia, ele desenha uma indicação de tempo a partir de um número que aparece no sonho. Os símbolos nesses sonhos são semelhantes aos encontrados nos livros de sonhos. Um cálice cheio, por exemplo, é indicativo de ter o nome e descendência. Carregar frutas na cabeça é indicativo de tristeza. Então, assim, a gente tem que entender que a história de José não é uma história literal, né? Não é uma história com, né, vamos dizer assim, no sentido, alguns usam a palavra H, né, com HI, né? E sim é uma história com E, né? Então, ela é uma narrativa não literal que foi construída com um dado exemplo. E o simbolismo que é usado no sonho não tem nada de muito diferente do que era encontrado na literatura por aí, né? Então, por isso que a gente encontra essa ideia. E é interessante, justamente, embora a IVP, né, Bible Background Commentary, não fale isso, mas essa narrativa de José, ela já mostra muito mais uma influência mesopotâmia do que egípcia, né? Repare que todos os elementos aparecem na literatura mesopotâmia, né? Leia-se norte, né? E não na literatura egípcia, né? Por quê? Porque já é um texto justamente de uma época em que você tinha uma influência muito maior, né, dos povos do norte do que propriamente do Egito naquela cultura, né? Então, vamos dizer assim, o simbolismo trai né, aquilo que o narrador, né, o autor da história, né, da narrativa de José, ele tenta construir, que é um cenário egípcio, né? Na verdade, ele está usando uma simbologia mesopotâmica. Isso não é um problema, volto a falar, eu disse muito isso na primeira aula, né? A diferença de você achar que o texto bíblico é literal, né? Não é a mesma. Você entender o texto bíblico como simbólico, alegórico e figurativo não implica em ele deixar de ser sagrado, né? Aquilo que a gente já conversou, não vou voltar a falar disso aqui agora, né? Peguem a primeira aula que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Bom, e aí um comentário da Jewish Study Bible ainda também sobre isso. O padeiro-chefe perde totalmente o ponto-chave de que o dom de José para a interpretação depende da graça do Senhor. Ao invés disso, ele imagina que tudo é uma questão de técnica, né? Então, repara, é justamente essa brincadeira, por isso que os exemplos eles são semelhantes, né? Essa é a ideia que o autor está construindo, né? Sonhos semelhantes devem levar a interpretações semelhantes. Não é uma expectativa irracional, à luz de outros pares, né? No 37.5, no 41, de 1 a 32, quer dizer, os próprios... o autor brinca com essa ideia, né? Assim, o texto bíblico ele tem algumas ironias, trocadilhos, ele tem humor, né? Assim, a gente às vezes perde um pouco isso, né? Por, às vezes, principalmente a ideia que alguns têm, totalmente equivocada, de que a Bíblia seria quase como uma psicografia do Espírito Santo, né? Assim, baixou o Espírito Santo na pessoa, igual baixa um santo num centro, né? E a pessoa saiu lá, né, escrevendo quase que de forma automática, e não é assim, né? Tem um autor, tem um propósito, tem um estilo literário. Muitas vezes esse estilo literário ele é
dotado de todos os recursos que qualquer literatura teria, né? Muito bem, então ele faz uma brincadeira aqui, né, o autor do texto. Por quê? Porque o sonho de José, lá atrás no 37, são dois sonhos muito semelhantes, né? Eles têm pequenas diferenças. Os sonhos de Faraó, no 41, também vão ter pequenas diferenças, né? E ele usa exatamente um simbolismo muito popular na época, quer dizer, era tão comum que você tem exemplos em outras literaturas sobre isso. Então, o próprio leitor ia pegar aquilo ali, isso aqui, né, tá meio óbvio. E tem uma pegadinha. Então, esse texto tem uma pegadinha do autor. Olha que interessante, né? E justamente o padeiro-chefe, né, ele cai na pegadinha. Opa, então é igual, né? Mas não é, só que não, né? Mas José nota um detalhe crucial que o padeiro-chefe deixou passar. Não o faraó, mas os pássaros comem da cesta em sua cabeça. Tendo perdido a graça do Senhor, o padeiro-chefe não terá a graça de Faraó também, né? Então, é a Jewish Study Bible aqui, o comentário dela, né? De Gênesis 40, 16 a 19, né? Muito bem. Então, qual é a ideia aqui, né? A ideia é exatamente a de que, como você não tem aqui, né? Não é Faraó que está comendo, né? E sim os pássaros. O que os pássaros comendo eles indicam, né? Aqui está falando justamente de quê? De aves, né? De rapina, talvez comendo um cadáver, né? Então a ideia é justamente essa, né? Então sonhos semelhantes eles não necessariamente indicam uma mesma coisa. Essa é a ideia. O texto, o autor do texto, ele pega a cultura mesopotâmia de interpretação de sonhos que o público, né, do Reino do Norte conhecia. E ele brinca com isso, ele fala, é como se por trás desse texto estivesse a seguinte mensagem, não adianta vocês tentarem sair interpretando igual a literatura vem dizendo, quem realmente pode dar a interpretação é o próprio Eterno. José não consultou nada disso, e se tivesse consultado, teria caído no mesmo erro que caiu o padeiro-chefe, né? Então é um texto, esse deboche, né, das interpretações de sonho mais tradicionais da Mesopotâmia, né, esse tom jocoso no texto, essa ironia, se você não para estudar a exegese do texto realmente, né, o texto pelo que ele diz dentro do seu contexto original, etc., você perde totalmente, né, essa mensagem aqui, né? Mas ela aparece quando a gente realmente dá uma olhada na cultura do texto, né? A ideia de um enforcamento, né, ou decapitação, enfim, alguma coisa que suspendesse a cabeça, né? Era uma forma de desonrar o cadáver da pessoa executada. Você pode ver isso em Josué 8:29, 2 Samuel 4:12, né? Pode envolver suspensão por uma corda pelo pescoço ou empalamento em uma estaca. A forma real de execução pode ser apedrejamento ou decapitação. Que bonito, né? Mas então aqui a ideia é a seguinte, né? Isso tem a ver com a cultura também da época, né? Naquela época eles tinham um entendimento, não existia para os semitas da antiguidade a ideia de que existe um mundo espiritual paralelo, metafísico, da forma como a gente entende, né? Hoje nas religiões, né? A gente não, as religiões entendem, né? Vamos dizer. Mas então para eles era o seguinte, você não enterrou, né, um morto depois, né, que ele não vira pó, né, quer dizer, ele não volta à terra, né? Então havia uma ideia de que o morto pertencia à terra, tanto é, né, que a ideia dos semitas da antiguidade, né, com relação aí ao pós-vida, não dos egípcios, né, mas aí se você pegar um pouco a região ali, né, onde ficava, né, Israel, Judá, etc., eles entendiam o seguinte, né, que o camarada morreu, né, ele fica ali num estado, a alma dele, a nefesh dele, ela não desaparece, ela não se extingue totalmente, ela fica enfraquecida, da mesma forma que uma pessoa que está num coma profundo, está lá totalmente sem forças, né, e ficava ali no reino dos mortos, que ficava abaixo da terra, que era o Sheol, né? Então ficava ali meio que num estado de sono eterno, né? Era mais ou menos essa a ideia que ficava. Então, muito provavelmente havia uma ideia, né, de que você, mantendo uma pessoa pendurada, né,
em algum tipo de corda ou numa estaca ou alguma coisa assim, a gente sabe pela cultura local, não só pela Bíblia hebraica, que era considerado uma coisa realmente terrível, né? Era considerado algo de maldição para a pessoa, né? Então provavelmente tinha a ideia, né? Eles provavelmente tinham uma ideia de você retardar o descanso da pessoa, de você de alguma maneira interferir com o repouso da pessoa no Sheol. Muito provavelmente por trás está isso, né? A gente não tem muito subsídio literário para poder dizer é isso com 100% de certeza, mas parece ser isso, né? Vamos dizer assim, por toda a cultura, pelo que a gente conhece da cultura semita, né? A partir aí de outros elementos, tá? Muito bem, então assim, o padeiro, né, ele seria desonrado totalmente, né, assim, e há um trocadilho, elevar a cabeça, né, eu já falei na aula anterior, o elevar a cabeça acaba virando o quê, né, na verdade um desonrar, quer dizer, o que seria honra máxima vira desonra máxima, né, olha de novo, né, aonde vai o trocadilho, mais uma vez, né, com a questão de você ficar acreditando muito nas interpretações de sonhos que são dadas por aí, que eram dadas por esses, entre aspas, supostos especialistas, né? Uma vez que, a partir exatamente dessa figura de linguagem, né, do elevar a cabeça, você tinha coisas completamente distintas, né? No sonho do copeiro, ele estava sendo honrado, no sonho do padeiro estava sendo desonrado, né? E olha que interessante, eu falei para vocês como psicanalista que essa questão de você achar que um mesmo símbolo em dois sonhos, ele vai ter o mesmo sentido e sair por aí procurando dicionários de sonhos, etc., vamos dizer, não faz muito sentido, né? A própria Bíblia hebraica já falava isso, né? Muito antes até da psicanálise vir a existir, né? Então, veja que interessante, é muito curioso, né? Mas assim, existe uma crítica velada, né? Um pouquinho velada para nós, para os leitores da época, a essa coisa da interpretação de sonhos, né? O que é muito curioso, porque as religiões, né? O pessoal busca muito esse tipo de coisa, né? Muito bem, vamos então agora falar sobre o texto com os acréscimos, né, os adendos que foram, vamos dizer, que surgiram já na época do Reino do Sul, né, já depois do exílio do Reino do Norte, do Reino de Israel, né, quando os escribas, as tradições do Reino do Norte migram, né, junto com as pessoas que saem, né, do Reino do Norte e vão para Judá, onde há um amalgamar de tradições, um amalgamar de informações, né? Você teve aí então alguns pequenos acréscimos, né? Que são, primeiro, aqui você tem, né, no versículo 2, né, Faraó irou-se contra os seus dois eunucos ou servos, né, o copeiro Mor e o padeiro Mor, né? Então, essa informação adicional, ela é interessante porque, na verdade, né, inclusive faltou eu observar isso no texto anterior, da aula anterior, vocês devem ter notado, mas a ideia de chamar o rei do Egito de Faraó já é do texto do Reino do Sul, né? Mas, então ele se ira contra esses dois, né? E você repara que no versículo anterior, que é do Reino do Norte, o Faraó é chamado de rei do Egito, né? E aí você tem no 5, né, né, vamos dizer assim, ele fala, né, que eles estavam na prisão, né? Por quê? Porque, vamos dizer, você não tem... e aí, perdão, no 3 você tem na prisão onde José estava detido, né? Isso é acrescentado pelo Reino do Sul. Por quê? O capítulo 39, que fala de José tendo sido preso, ele foi escrito no Reino do Sul. Ele não foi escrito no Reino do Norte. A linguagem, a temática, né, a própria referência à divindade pelo tetragrama, tudo isso é característico do Reino do Sul, não é do Reino do Norte, né? Então, no Reino do Norte, né, a narrativa como a gente viu, José simplesmente estava servindo lá. No Reino do Sul, né, na narrativa do Reino do Sul, José está preso. Ele passou pela situação com a mulher do Potifar e ele é preso. É muito mais dramático, né? A história de José ganha em dramaticidade, né? E aí você tem então a ênfase no versículo 5 de que eles estavam detidos na prisão, né?
E aí você tem também, né, no 7, né, José pergunta, né, aos eunucos de Faraó, os servos de Faraó, né, que estavam detidos com ele, por que tendes o rosto triste? Você tem um pouco de uma repetição de tema, eles já estavam, né, com o rosto entristecido no 6, mas a ideia é chamar, né, de servos de Faraó, de eunucos de Faraó, aqui já é tipicamente do Reino do Sul, né? E aqui no 15, por fim, depois que José interpreta o sonho, né, ele interpreta o sonho do copeiro, né? Então o que ele faz, né, a partir daí? No texto do Reino do Norte, ele só fala que ele tinha sido arrebatado da terra dos hebreus, quer dizer, ele queria voltar para casa, ele era um servo e ele queria voltar para casa, ele queria ser alforriado para poder voltar para casa, né? Aqui ele não só fala isso, ele fala, e aqui mesmo nada fiz para que me pudessem prender. Aqui ele está na prisão, e ele fala que ele não só ele foi não só abduzido, como ele foi preso. Então, né, isso é refletido na narrativa do Reino do Sul também, né? Então, aí isso completa o capítulo 40 tal qual nós o conhecemos. Quando a gente lê na Bíblia hebraica, a gente já vê a forma final. A gente traz aqui as camadinhas para a gente entender melhor o texto e como é que esse texto evoluiu ao longo do tempo, né? Mas a forma final ela é exatamente essa aqui, tá? E qual é a perspectiva, então, segundo, né, o acadêmico que eu gosto muito de ser Maioré, do Reino do Sul, né, com relação a esse texto, né? Este é um ponto baixo para José. As prisões no Antigo Oriente Médio eram usadas como locais de detenção temporária até que as autoridades decidissem o destino dos criminosos. E José é um criminoso namorador que aguarda sentença, assim como os criminosos de colarinho branco a quem está servindo. Este status é mencionado nos versículos 3b, 5b e 7. Quando você vê A, B, C nos versículos, né, ele está falando de pedacinhos do versículo, só para vocês entenderem, né, em alguns momentos a gente usa essa notação, que foram adicionados pelo texto do Reino do Sul. No texto do Reino do Norte, José é apenas um escravo, ele não está preso, né? Um escravo ou um servo é a mesma palavra no hebraico. Mas ser um escravo em um possível corredor da morte torna a ascensão de José no capítulo 41 muito mais espetacular. Então, é isso, né? O texto do Reino do Sul, ele dá maior dramaticidade, né, à questão. Por que o Reino do Sul adicionou essa ideia, né, de José preso tem a ver com o capítulo 39. E aí, para você entender por que os escribas do Reino do Sul autoraram o capítulo 39, né, consulte então, né, veja o vídeo do capítulo 39 que a gente vai falar sobre isso, tá? E aí, muito bem, né, para a gente poder concluir, né, então, o The Oxford Bible Commentary, ele vai falar o seguinte, o último versículo do capítulo reintroduz a tensão na história. Embora o copeiro tivesse prometido interceder por José quando ele fosse restaurado ao favor de Faraó, ele o esqueceu, deixando-o na prisão sem esperança aparente e possivelmente novamente em perigo de vida caso recebesse um juízo desfavorável, né? Então, o que acontece? Você tem aí, né, a ideia de José ser esquecido, né, é uma ideia bastante relevante, bastante pertinente já no texto do Reino do Norte, né? Isso adiciona uma certa dramaticidade, né? Essa coisa do ser esquecido tem muito a ver, né, com a ideia do Reino do Norte, né, de que Israel era um reino glorioso, vamos dizer que num dado momento ele tem um momento de baixa, né, no momento em que outras potências do norte se favorecem, se fortalecem, e aí ele volta a viver em glória, a em grande estilo ser exaltado, né? E a ideia de ser exaltado no Egito também provavelmente tem a ver com as alianças que o Reino do Norte tentou fazer com o Egito para conseguir mais força justamente um pouco antes do cativeiro assírio. Foi uma maneira, né, que o Reino do Norte encontrou de tentar se fortalecer a partir do apoio justamente do Egito, né? Isso no Reino do Norte. O texto do Reino do Sul torna a coisa mais dramática porque José está na prisão. E estando na prisão, qualquer coisa podia acontecer. Ele podia ter uma sentença
favorável ou uma sentença desfavorável. A ideia de José no cativeiro já tem a ver com o exílio, com o cativeiro do Reino do Norte, percebe? Começa a perceber, na verdade, se você vem acompanhando as nossas aulas, você já percebe isso há um tempo, mas se você não assistiu às demais aulas antes, mas comece a perceber como a história dos patriarcas, ela reflete a geopolítica local. José vai para o cativeiro, exatamente é um tema que tem a ver com o cativeiro assírio. Então José está lá, sem saber qual é o seu destino. Exatamente era a situação que, vamos dizer, o pessoal do Reino do Norte, principalmente aqueles que estavam exilados no Reino do Sul, estavam vivenciando. E agora, o que vai acontecer? E evidentemente o desfecho da história ele vai depois ser positivo, uma vez que no capítulo 41, depois de um período esquecido, da mesma forma que o Reino do Norte meio que estava, aí há uma ressignificação dessa ideia do esquecimento, então José finalmente vai ser lembrado quando o faraó tiver o sonho. Mas isso, obviamente, nós vamos ver com maiores informações e detalhes no próximo capítulo, no capítulo 41. Bom, espero que a gente tenha conseguido, transmitir um pouco para vocês aqui, do que é a cultura do texto original, Quando a gente fala texto original, não me refiro só à linguagem, ao texto no hebraico, mas sim como é que o texto foi escrito para o público a quem ele originalmente foi escrito, como é que eles entendiam, como é que eles viam esse texto. E se você acredita na importância dessa informação que a gente procura transmitir aqui, sem dogmas religiosos, sem falar de denominação A, B, C, mas simplesmente realmente o texto da Bíblia hebraica tal qual ele é, independente do que as religiões têm a dizer, porque infelizmente, quando a gente fala de denominações religiosas, vamos dizer, aí existe uma agenda dogmática, existe um interesse em firmar determinados dogmas, firmar determinadas posições, e isso obscurece a gente ter um acesso de maior qualidade ao texto. Por isso a gente traz aqui fontes acadêmicas. Se você acredita, tanto quanto eu acredito, na importância desse tipo de trabalho, então não deixe de nos ajudar. Você pode fazer pelo Pix, a forma mais fácil aqui, universomonoteísta@gmail.com, além de ser o meu e-mail, também a nossa chave no Pix. Ou você pode também fazer através de uma das contas que aparece no seu vídeo, Itaú, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Muito obrigado, espero então que todos vocês possam também retribuir os nossos esforços, afinal de contas esse princípio da retribuição é um princípio bíblico, e você ajudará a gente a fazer materiais de cada vez mais qualidade e melhores. Muito obrigado e até a próxima aula, se o Eterno assim nos permitir.